Bom, em homenagem ao capítulo 5 de Pop Playtime, eu resolvi dar uma olhadinha nos capítulos anteriores, né? Do 1 ao 4. E vou fazer dessa crítica um grande resumão sobre o que acontece nesses capítulos e como eles se comportam, né? E assim, fazendo uma comparação já do que tem sido esses capítulos, imagine o seguinte cenário. Imagine que você vai na padaria e essa padaria tem um bolo de cenoura maravilhoso, receita nova. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Você come e fica assim, maravilhado. Muito bom bolo de cenoura, muito bom mesmo. Aí passa um tempo, você volta de novo e essa padaria adicionou agora umas raspinhas de chocolate em cima do bolo de cenoura. Nossa, ficou ainda melhor, tá maravilhoso o bolo de cenoura. Maravilhoso mesmo. Você come assim, achando que é a melhor comida do mundo. E passa mais um tempo, você volta nessa padaria de novo e agora o dono botou no meio do bolo de cenoura uma camada de leite condensado. Agora tá bolo de cenoura com leite condensado, com cobertura de chocolate e uns raspinhos de chocolate. Nossa, agora tá indescritivelmente bom. Você fica maravilhado com tamanha delícia que esse bolo tá. Tá perfeito o bolo, não precisa fazer mais nada nele. Daí passa mais um tempo e você volta nessa padaria e o que acontece? Agora esse bolo de cenoura tá com o recheio de leite condensado, a cobertura de chocolate, as raspas de chocolate e agora botou confete em cima. E você come, ainda tá bom? Tá, mas você sente que já tava bom antes, sabe? Não precisava daquele confete. E aí tudo bem, passa mais um tempo e você volta de novo naquela padaria e agora o bolo de cenoura tá com recheio de leite condensado, camada de chocolate, raspa de chocolate, confete e ainda colocou um morango por cima. Então, tipo, você fica assim, já chega, né? Já tá bom. Não precisa colocar mais nada. E aí você fica com aquela sensação de que, tipo, já tava bom antes. Pra que continuar colocando esses elementos, sabe? Não que o bolo agora seja intragável, não é isso. Você continua comendo e você continua achando bom. Mas já passou do ponto ideal, entendeu? E eu acho que é isso que Pop Playtime virou. Um grande bolo de cenoura extremamente confeitado. Então, já pega a sua água, vamos, senta aqui comigo, vamos se hidratar, porque o calor tá grande, passa repelente, porque tem muita muriçoca, e vamos falar de Pop Playtime capítulos 1 ao 4. Começando do capítulo 1, né? Claro, vai começar de quê? Do quadro? Não, né? Começa do capítulo 1 mesmo. Você é um ex-funcionário dessa fábrica que é chamado de volta por uma carta e uma fita misteriosa. Aí você volta lá, aí faz um monte de puzzle, e aí encontra o Huggy Wuggy no final e ele começa a te perseguir porque ele é um monstro gigante que era parte de uma experimentação feita pelo pessoal que trabalhava nessa fábrica pra colocar gente em brinquedo. Vamos entender mais pra frente. E assim, falando sobre o capítulo 1, ele é curtinho, ele era como se fosse um teste, né? Pra ver se a galera gostava do jogo e se dava certo fazer e tal, não sei o quê. E tudo bem, assim, super válido a questão, né? E assim, pela premissa que ele traz, ele é bem efetivo, assim, sabe? Tem um monstro que vai atrás de você, você faz uns puzzlezinhos, você usa aquelas mãos que é bem característica, né, do Pop Playtime, são aquelas mãos que você bota aqui nas costas, e aí usa pra pegar as coisas de longe e tudo mais. E essa mecânica é bem diferente, tal, do que já estava sendo feito na época. E aí você usa essa mão pra fazer as coisas e pra fugir do Huggy Wuggy. E assim, eu gosto desse capítulo porque ele é curtinho e ele tem uma perseguição muito efetiva, sabe? Tipo assim, porque é uma coisa que o Markiplier falou sobre o capítulo 5, mas que eu acho que é válido pra todos os capítulos, é que se você morre numa perseguição, a perseguição perde o valor. Tipo assim, se você tomar um jumpscare várias vezes, a perseguição perde o valor, sabe? Tipo assim, você se acostuma com o susto, você fica, perde o medo do bicho que tá te perseguindo, entendeu? E uma coisa que é legal nessa perseguição aqui, que eu acho que dentre todos os capítulos, eu acho que ele faz melhor do que os outros, né? É que a perseguição é simples, é em um lugar bem claustrofóbico, por assim dizer, que são as ventilações da fábrica, mas ela é bem efetiva, sabe? Você consegue fugir dele de uma maneira boa. Não é difícil você saber qual é o caminho que você vai seguir. E isso é ótimo para perseguições, porque dá a sensação de que você escapou por um pouquinho só do bicho, entendeu? E aqui ele faz de uma maneira muito boa isso.
Além do que, a caracterização do Huggy Wuggy é muito boa. Assim, é um design bem diferente de mascote horror, o que é muito legal. Enfim, aí no final do jogo você encontra a Pop e ela tá dentro de uma caixa. E se eu fosse o jogador, não abriria aquela caixa, porque essa bonequinha lazarenta vai infernizar a nossa vida durante todos os capítulos. E aí o capítulo acaba com você abrindo a caixa e libertando a Pop. Tudo bem. É um bom capítulo, pelo que se propõe. Eu acho que o ponto negativo dele é que ele é bem rapidinho, mas isso não chega a ser um problemão. E, enfim, bom, no que se propõe ele é bom. Aí vamos lá. Capítulo 2. É o capítulo da Mamãe das Pernas Longas. Mommy Long Legs. E aí, esse capítulo, ele é maior, ele expande o conceito do segundo, mas ainda assim continua sendo um monstro gigante que vai atrás de você e te persegue. Tem outros monstrinhos que vão atrás de você, tipo o Bunzubani e o Pidgeipagapila, porque nesse segundo capítulo você vai resgatar a Pop das mãos da Mommy Long Legs, e você, pra fazer isso, tem que pegar e jogar os jogos da Game Station, né? Que uma coisa que vai acontecer no decorrer dos jogos é que você vai descendo os níveis da fábrica e vai aparecendo mais coisas. Tipo, no primeiro nível era só uma entrada da fábrica, né? E no segundo nível é uma estação de jogos, que essa estação de jogos era usada para as crianças brincarem e serem testadas para virar outros tipos de experimentos, né? Porque a premissa de Pop Playtime é que essas crianças que estavam sendo testadas na Game Station eram usadas para fazer experimentações em bichos. Beleza. Aí o player vai lá, joga o primeiro jogo, e aí você tem que pegar um código de um trem para poder ir embora, né? Você joga o primeiro jogo, que é aquele de memória musical, né? Que, tipo, aparece uma cor na tela, você tem que bater na cor certa. E aí a Mommy te dá um pedaço do código e fica presa com a Pop, né? A Pop continua presa. Aí no segundo jogo você tem que bater em mini Huggy Wuggies, que vem atrás de você, mas é muito escuro pra ver. Uma das críticas que eu tenho desse jogo é que ele é muito, muito, muito escuro. Eu acho que se fosse eu jogando, eu morreria um monte de vezes, porque não dá pra enxergar nada. Mas você vence esse segundo jogo e vai pro terceiro jogo, e aí o terceiro jogo é um bicho que vem atrás de você e você tem que brincar de... Quando a luz está apagada, você se mexe, quando a luz está acesa, você tem que parar, né? Tipo aquela boneca do Squid Game. E aí o jogo tava rigado e você sai por uma janela, e aí vai confrontar a Mommy Long Legs, né? Aí você pega, ela te persegue e você encurrala ela e trucida ela num triturador, bem literalmente. E aqui nessa cena é onde a gente tem a primeira introdução do protótipo, né? Que é só aquela mão com garras longas e afiadas com aqueles bolinhas de metal. Bolinha de golfe. Não, de metal mesmo. E aí ele pega a parte da Mommy que ficou sobrando depois que ela cai no triturador e leva embora. E uma coisa que ela fala aqui que não se refletiu na aparição do protótipo no capítulo 5 é que ela não queria fazer parte do protótipo, né? Como se fosse uma coisa assim terrível pra ela. E no final acabou, claro que tem uma parte dela no protótipo, que é aquela mão que ela tava, né? Mas, tipo assim, por que ela não queria fazer parte do protótipo? E o protótipo só tem literalmente 4, né? Se contar do Catnap. 4 pedaços de bicho e é isso. Não tem nada mais do que isso. É como se ele fosse um amálgama de vários bichos, mas na versão final não foi. Mas, enfim, é uma coisa que fica muito confusa quando você para pra ver os capítulos como um todo. E é isso, né? E aqui a gente começa a ter uma ideia de que o pessoal da fábrica não era assim tão inocente quanto a gente imaginava, né? Assim, é um capítulo muito bom. A única crítica que eu tenho sobre ele é aquele negócio da perseguição também, porque se ela te pegar na perseguição, você perde o medo dela, né? E é isso, né? E outra coisa que é meio memes é que você tem que ficar olhando pra cima às vezes, porque tem umas sessões que você tem que usar as suas mãozinhas pra subir, né? Pegar uma alavanca e subir assim pra que ela não te pegue. E isso na primeira vez que você joga é muito contraintuitivo. Você não acerta de primeiras isso de pegar as coisas lá em cima, né? Pra se puxar e subir e escapar dela. Beleza. Aí, partindo agora pro terceiro capítulo, né? Ah, aqui a gente tá conversando. Esse terceiro capítulo é cinema. Pra mim, o melhor de Pop Playtime. Disparado, assim. Não tem nem como comparar esse capítulo com os outros 4, né? Não tem nem como comparar. A atmosfera é boa. O vilão é bom. Ele te dá um cagaço tremendo. E a caracterização dele é muito boa. Ele é realmente muito assustador. A Mob Games acertou bonito com esse daqui, viu? Porque assim, vamos lá. Depois que você acaba
acabou com a Mom Longlegs, você desce mais ainda na fábrica, porque a Pop capotou o seu trem, né? Porque essa bonequinha lazarenta gosta de ferrar com a nossa vida. E aí a Pop capotou o nosso trem e a gente foi parar na Playcare, né? O que é a Playcare? A Playcare é como se fosse um orfanato que o dono da empresa, Elliot Ludwig, construiu para acolher crianças órfãos, né? Que na década de 50 e 60 já eram muitas crianças por causa da Segunda Guerra, né? Enfim, aí ele construiu esse orfanato dentro da fábrica e as crianças, as que eram mais aptas, né? Testadas nos jogos da Game Station, viravam experimentos. E lá desse orfanato tinha várias sessões exclusivas às crianças, né? Como, por exemplo, uma escola, uma casa de brinquedos, o próprio orfanato, né? Onde as crianças ficavam, dormiam. E uma área de conselheiros também, né? Pra poder ajeitar ali. Enfim, era uma área muito bem construída, né? Tinha até um sol falso, umas nuvens falsas também. Muito louco essa área do orfanato, né? E aí você chega lá nesse orfanato e começa a falar com você uma voz no telefone chamada Ollie. E esse Ollie vai te instruindo você a fazer as coisas, né? E aí, assim, ele começa a te instruir, você vai pro lado do celular, que é tipo a casa principal lá. E aí, meu irmão, você entra nesse lugar e tem tipo um gás vermelho, ele é meio alucinógeno, sabe? E aí você começa a andar pela área e tem esse gás vermelho, aí começa uma sequência de alucinação que é tipo, nossa, é muito boa. Porque assim, você vai andando e aí de repente a sua mão some e você se encontra numa área toda escura, vazia, corredores longos. E aí tem uns rádios que começam a tocar umas notícias que contam um pouco mais da história, deixando, assim, algumas coisas da história clara, né? Tipo, os rádios contam que o Elliot Ludwig foi encontrado um corpo de uma criança numa mala na casa dele. E aí você fica assim, meu Deus do céu, o dono da empresa é uma criança na mala. Enfim, aí a história vai sendo contada por esses rádios, o que é muito boa. E o que lembra bastante o PT. Nossa, eu nunca vou superar que a gente não tem o PT, sério. Nunca vou superar que o PT não foi produzido. Era cinema aquele jogo, mano. Era cinema. Por quê? Ai, meu Deus, nunca vou superar. E lembra muito PT, essa cena desses corredores vazios. E aí tem uma parte em que começa a tocar um telefone, aí você vai atrás do telefone. E aí você pega, atende o telefone, é o Wally. E aí ele diz assim pra você precisa correr. E aí quando você vira, o Catnap tá lá e aparece só o olhinho. E aí ele se esconde assim na sua... Nossa, essa cena aqui é muito boa, mano. Muito boa, cara. Mob Entertainment, olha pra essa cena aqui de novo com carinho. E sei lá, faz de novo, cara. Faz mais disso aqui. Essa cena é muito boa. Essa cena é cinema demais, cara. Você tem um cagaço tremendo da primeira vez, porque você não espera que o bicho esteja lá olhando pra você, entendeu? Enfim. Aí você segue, continua por esses corredores e tal. E essa atmosfera é muito boa, velho. Começa a chorar umas crianças. Começa a ouvir grito, choro de criança no seu pé do ouvido. É muito aterrorizante, é muito bom. E aí no final você bota uma fita e tem um hug-wug estilo Samara que sai da televisão. Muito bom mesmo. Aí você acorda, continua no orfanato e tal, e você sente um cagaço medonho, porque você fica com aquilo na cabeça, né? Você pensa que o gato vai estar lá pra te pegar. E aí, beleza, né? Aí você encontra com a Pop de novo, você tenta quebrar ela na porrada, mas o jogo não deixa, infelizmente. E aí eles pedem pra você ir na escola, redirecionar a energia pra seguir com a vida e tal. E aí na escola você encontra a senhorita Delight, que é uma mulher que coringou, né? Depois da Hora da Alegria, que a Hora da Alegria é quando os brinquedos se revoltaram e mandaram de Vasco todo mundo que tava na fábrica. E aí ela é muito boa porque ela é daqueles vilões que você tem que ficar olhando pra ela não se mexer. E tem toda uma backstory de como ela tem essa mecânica, né? De ter que olhar pra ela não se mexer, que é explicada nas notas que você encontrou na escola. Eu sei que no final você derrota ela, né? Desce um portão no meio da cara dela e ela fica lá toda estropiadinha no chão. E aí você encontra uma arma que dá tiro, aí você atravessa umas cavernas e depois das cavernas tem a casa de brinquedos, né? Nossa, essa sensação é muito assustadora, porque tem uns bichinhos que vai atrás de você, que são os Smiling Critters, que são os bichinhos, os minionzinhos do mal do jogo, né? E você tem que ficar atirando neles. E é muito, muito sinistro, porque eles são muitos. E aí vem atrás de você e você fica assim, meu Deus, as balas são limitadas, meu Deus! É muito boa essa parte também. E aí nessa casa de brinquedos você encontra o Dog Day, que era outro dos Smiling Critters que fez parte do projeto dos Bigger Boards, né? Que eram pra virar brinquedos gigantes. E aí ele tá lá todo estrupiado, ele tá sem as pernas, tá amarrado. Nossa, é bizarra essa cena. Quando eu vi pela primeira vez eu fiquei assim, Jesus
Jesus Cristo, esse jogo não é pra criança. E aí você começa a conversar com ele, aí do nada aqueles minionzinhos pequenininhos começam a entrar no cara e devoraram ele vivo. E eu fiquei assim, que isso, meu filho? Que é isso? O que eu tô vendo? Mob, qual é o seu problema? Faça mais, por favor. Aí o bicho começa a vir atrás de você e você fica com traumas pro resto da sua vida, porque essa cena é muito boa, mano. Muito boa mesmo. E aí você sai da casa de brinquedos e depois vai pro prédio do conselho do orfanato, e aí lá o Catnap te dá um sacode que é tipo assim, é um susto muito inesperado. Muito inesperado. Você toma um susto, assim, você tá lá, bota a bateria, tira a bateria, bota a bateria, tira a bateria, bota a bateria, tira a bateria. Aí do nada o Catnap te dá um sacode. E você fica assim, ai senhor, o que aconteceu? Não vi nada. E aí ele te bota em outra sequência de som e tal, não sei o que, e você, drogas fumadas, enfim. Aí no final você batalha contra o Catnap, e essa batalha é meio memes, né? Não vou mentir. Porque você tem que botar as baterias no lugar pra fazer tipo um overcharge na sua mão verde, que é uma mão que carrega energia, pra poder bater no Catnap, né? Eletrocutar ele. Só que você tem que ficar botando essas baterias, você tem que ficar vendo de onde é que ele vem, se ele é real, não sei o que. E você tem que ficar pulando, porque tem umas baterias que é lá longe, fechar uns portões na cara do Catnap. Poderiam ter pensado numa batalha melhor pra ele, mas enfim. O que importa é que você consegue dar um choque nele, ele começa a pegar fogo e o protótipo manda ele e arrasta, né? E aí pega o corpo dele e leva pra cima e tal, isso aqui. Beleza. Aí, depois disso, a Pop te explica o que foi a Era da Alegria, né? Ela te mostra uma fita, né? E aí nessa fita mostra mesmo os brinquedos se revoltando e atacando as pessoas e devorando elas, e é bem bizarro, sabe? E aí, enfim, depois disso vocês descem mais uma vez pras prisões e a Kissimiss toma um sacode do protótipo, né? E aí a Pop corre lá pra ajudar ela. Enfim, o capítulo 3 é muito bom, principalmente no começo, que tem aquela parte de terror psicológico. E eu queria que esse fosse o status quo de Pop a partir daqui, né? Apesar da batalha final ter sido memes, mas seria muito bom se fosse, sabe? Mas enfim, infelizmente para nós não foi o status quo. E agora no capítulo 4 você desce mais uma vez, né, com a Pop, e você vai explorar uma prisão. E aqui eu tenho um adendo, porque na minha cabeça não faz sentido ter uma prisão nessa fábrica. Não faz sentido nenhum. Sinto muito, falei, tô leve. Porque assim, especialmente agora sabendo que depois da prisão tem um laboratório, não faz sentido ter uma prisão no meio. Porque se você pega uma criança do orfanato, desce com ela e no meio do caminho ela vê uma prisão, pô, logicamente que ela vai achar que tem alguma coisa errada, né? A criança não é burra, ela só é inocente. E tipo assim, óbvio que ela vai achar que tem alguma coisa de errado, ela vai querer se debater, se revoltar, sei lá, fazer qualquer coisa. O que eu faria, né? Se fosse a Mob Entertainment. Se fosse capítulo 4, 5 e 6, né? Que eu tivesse que preencher. Capítulo 3, orfanato. Capítulo 4, laboratórios. Eu colocaria os laboratórios para o capítulo 4, porque faria mais sentido, já que eu tô descendo as crianças para fazer um experimento nelas. Então faz sentido que eu saia do orfanato direto pro laboratório e já tivesse aquela parte de recondicionamento e tudo mais. E aí no capítulo 5, no lugar de ser uma prisão, seria como se fosse um lixão, um depósito, um necrotério, entre aspas, de brinquedos, sabe? Com câmeras de incineração, com grandes pilhas de brinquedos descartados, coisas de gore mesmo, essas coisas assim, sabe? E aí no capítulo 6 seria um showdown, né? Tipo assim, colocaria nessa parte do grande depósito de corpos, né? De lixo, fazer uma área secreta ou um safe haven mesmo. Tipo assim, poderia fazer o seguinte, poderia colocar o capítulo 5 para ser esse lixão, né? Esse necrotério. E o capítulo 6 poderia ser o safe haven que tem no capítulo 4, né? Um refúgio dos brinquedos que o protótipo quer destruir, sabe? Podia ser, é uma possibilidade. Mas enfim, nesse capítulo 4 você tá numa prisão, né? Apesar de que não faz sentido nenhum na minha cabeça. E você começa a explorar as coisas e aí conhece o Dewey, né? Que é um bonecão feito de massinha que te auxilia a atravessar as coisas no caminho, né? E nesse capítulo 4, você também é introduzido aos Nightmare Critters, que é como se fosse os Smiling Critters, só que do mal. E aqui outro parêntese, tipo assim, precisava mesmo? Existem outros brinquedos da Playtime Co, né? Que são os Mini Hugs, são os Bunzo Bunnies, os PJs, os Cat Bee, Boogie Bot, Candy Cat, essas coisas assim, sabe? E você
poderia tranquilamente ter usado qualquer um deles nessa parte, né? Não precisava criar os Nightmare Creatures pra isso. Mas eles tentaram capitalizar de novo em cima do sucesso dos Smiling Creatures, né? Então, enfim, dá pra passar um paninho, né? Paninho pequeno, básico, mas dá. E aí, conversa vai, conversa vem, você começa a explorar essa prisão. E aí o Doi te pede ajuda pra salvar a galera que tá lá no Porto Seguro, porque lá tem um Porto Seguro pra brinquedos e tal, não sei o que. E a Pop quer explodir a galera, e aí ela arma um plano pra você pegar uma mão lá super poderosa. E uma coisa que eu não falei na crítica do capítulo 5, mas que eu vou falar agora, é que você pega essa mão super poderosa no capítulo 4 e no capítulo 5 já era, você não usa ela pra nada. É meio irônico assim, sabe? Enfim. Aí nesse capítulo também você conhece o Doutor Halley Sawyer, que no dublado PTBR é dublado pelo grandíssimo Guilherme Briggs, a.k.a. Rei da Dublagem Brasileira. E ele vai lá e fica te testando e joga um bichinho feito de lã em cima de você, que é o Yarnaby, e ele abre a boca no sentido de ser, em vez de ser horizontal, é vertical, e aí ele fica te perseguindo. E é tipo assim, é meu meme, sabe? Essa parte do Yarnaby. É meu memes porque a IA dele é meio bugada, sabe? Quando era pra ele te perceber, ele não te percebe. Quando era pra não perceber, ele te percebe. Aí tudo bem, você batalha contra o doutor, pega um mini hand, né? Que no final das contas o nome da mão era um mini hand. Vai lá, ajuda o Doi, liga o gerador, pega os explosivos, ponta os explosivos. E aí no final o protótipo chega, e aí pega os explosivos e bota no Porto Seguro sem ninguém ver. De alguma maneira ele entrou no Porto Seguro, aí matou todo mundo. E aí o Doi pega e endoida e acha que você é o culpado, porque sim, né? Apesar de que ele sabe que foi o protótipo que botou os explosivos e não você. Mas aí ele vai atrás de você e você tem que congelar ele pra matar ele, né? Congela ele, mata ele com uma... Como é o nome daquele negócio? Parece uma prensa hidráulica, só que não é prensa hidráulica. É tipo uma furadeira. Eu acho que é uma furadeira gigante, uma coisa assim. E aí ele pega, você mata ele, aí você encontra com a Pop no final, né? E a Pop, o que você fez? Não sei o que, não sei o que, mas lá bota a culpa em ti. Como se essa boneca lazarenta não fosse culpada de capotar o teu corcinha no capítulo 2, né? Mas enfim, dane-se você, né? O que importa é essa boneca lazarenta. E aí aqui a gente tem o plot twist de que o Wally, que era a pessoa que a gente tava falando no telefone esse tempo todo, é na verdade o protótipo. Surprise! E assim, é ok, sabe? É um plot twist bem plot twistado. E aí, a Pop, quando sabe disso, fica com medo. E aí, vai embora. Deixa a gente de novo pra morrer. E aí, o capítulo 4 acaba na porta do laboratório com o Huggy Wuggy atrás da gente. Surpresa! Ele voltou do capítulo 1. A gente achava que ele tinha morrido, mas ele não morreu. Enfim, o que eu achei desse capítulo, né? Eu achei que ele foi ok, mas que o aspecto de terror que tinha no capítulo 3 se dissolveu completamente nesse aqui, sabe? Poderia ter sido bem melhor. O Doi era um personagem bom, mas que ele foi muito mal aproveitado aqui nesse capítulo também. E o Dr. Harley Sawyer, a batalha dele também foi mó paia, eu achei. Você tem que desviar de uns animatrônicos, do nada virou FNAF, tipo assim, eu achei meio paia a batalha dele. Aí tem os inimiguinhos, que são o Yarnaby e uma Baba Chops, que é um dos Smiling Creatures gigantes que vão atrás de você. E a batalha dos dois também é meio memes. Não é memorável como a da Senhorita Delight do Dog Day. E é isso, eu achei meio memes. Não que seja um capítulo ruim, mas comparado com o terceiro, nem se compara. Enfim, o Playtime poderia ter sido bem melhor, se fosse melhor administrado, sabe? Eu acho que tudo bem você não ter a história completa quando você tá iniciando uma série, né? Uma série, um jogo, uma coisa assim. Mas ter um bom planejamento faz diferença, sabe? Eu acho que é isso no final das contas. O Playtime poderia ter se planejado um pouco melhor. Tipo assim, uma coisa que eu acho que ele faz que não faz muito sentido é toda a vida ficar introduzindo um brinquedo novo, sabe? Tipo assim, do capítulo 1 pro 2, teve o Bunzo Bunny e os mini hugs. Os mini hugs até que faz sentido porque tinha um hug maior, né? Do 2 pro 3 foi os Smiling Critters, que não tinha no capítulo 1 nem no 2, aí foi aparecer só no 3. Aí no 4 teve os Nightmare Critters, que não tinha nem no 1, nem no 2, nem no 3, aí foi aparecer no 4. Aí no 5º foi os Wrong Side Outmost, que não tinha em nenhum dos outros capítulos, foi aparecer só aqui. Sabe? É uma coisa que eles têm que parar. Tudo bem que eles querem vender brinquedo e mercadoria, tudo bem. Mas pra história, não faz muito sentido, sabe? Machuca a sua história, machuca
a progressão, sabe? Machuca o jeito que ela é contada. E assim, eu espero muito que a Mob não invente de colocar mais bicho no capítulo 6, porque não faz o menor sentido. Tipo assim, imagina que você tem uma poli e aí vai descer na fábrica e você começa a ver outras coisas e tal, não sei o que. Enfim, eu acho que a esse ponto a franquia virou um bolo de cenoura extremamente confeitado e que beneficiaria muito se voltasse mais o aspecto de terror e menos puzzle e não introduzisse mais ninguém novo e só focasse no protótipo a partir de agora. E que encerrasse mesmo no capítulo 6, porque eu acho que, apesar de ser uma boa franquia, já deu o que tinha que dar. E que ela consiga se finalizar de uma maneira legal, né? Não fique se arrastando muito, né? Enfim, comenta aí o que vocês acharam. Deixa o like, se inscreve. Comentem o que vocês fariam de diferente também. Se mudariam alguma coisa, se botariam mais terror, tirariam mais terror. E é isso. Tchau.